trazer aqui para compartilhar com os irmãos. E eu quero compartilhar em poucos minutos uma palavra que eu quero te desafiar a levar ela para a sua vida. Os irmãos estão saindo do seminário agora. Eu quero te desafiar a carregar essa palavra com você. Você que está entrando no seminário agora, eu quero te desafiar. Essa palavra, na verdade, quando foi virar o ano, Deus me chamou para um tempo, Deus me compartilhou esses princípios. E quando Deus me compartilhou esses princípios, Deus disse para mim: Daniel, isso não é apenas uma palavra, isso precisa se tornar uma prática na sua vida. Se você carregar essas verdades dentro de você, você vai alcançar êxito. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos então? Que eu quero te desafiar, você que vai sair daqui hoje, você precisa de carregar essa palavra. Você que vai permanecer aqui, você precisa carregar essa palavra. Sabe, e aí então eu fui meditar no final do ano e ter um tempo de compartilhamento no meu devocional com Deus. Eu disse: Deus, eu quero desfrutar do melhor. Quantos aqui querem desfrutar do melhor? Eu como pastor, eu quero desfrutar do melhor. Tem muitas palavras sobre a minha vida. Eu não fui chamado a edificar qualquer modelo de igreja, fui chamado a edificar uma igreja de discípulos. Mas também não fui chamado a edificar qualquer igreja, fui chamado a edificar uma igreja que vai tocar a cidade. E nesse tempo Deus inclusive falou para mim: isso faz algum tempo Deus tem falado, para de orar por coisa pequena, começa a orar e pedir coisa grande. E lá na nossa igreja local, nós temos orado e pedido a cidade, nós temos orado por Santo André. E eu digo para os irmãos, Deus já tem movido. Semana passada, no nosso culto de domingo, fora o crescimento da igreja, eu falo: Deus, eu não quero uma igreja grande simplesmente, eu quero tocar a cidade. Eu quero entrar no gabinete do prefeito, eu quero que ele venha aqui e te conceda: eu vou fazer tal coisa na cidade, o que eu faço? E aí, no perto das primícias desse ano, eu falei para a igreja tocar a cidade, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos é de construir uma escola na cidade. Precisamos construir uma escola onde todas as crianças, não só se participam daqui, todas possam fazer parte. Nós levantamos já quase 200 mil reais para iniciar o nosso projeto da escola. Nosso alvo é chegar em quase 1 milhão para essa escola. Mas começamos o projeto aí, estamos em vias de negociar o terreno, finalizar a negociação para construir uma escola. Vai ser clamado por coisas grandes. E eu te digo, Deus é grande. Quando você conhece que Deus é grande? E quando você conhece que você é um com Deus, diga amém. Então se você é um com Deus, você também é grande. Quando você conhece que tudo que Deus faz é grande, você conhece tudo que Deus faz é grande. A natureza prova que tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus faz começa pequeno, mas se torna grande. Tudo que Deus criou é um processo de semente. Começa pequeno, mas se torna grande. Sabe, por isso, se eu sou um com Deus, eu posso clamar por coisas grandes. Ainda que eu seja pequeno, é como se você pegasse uma massinha. Pega uma massinha grandona, pega uma massinha pequenininha. A hora que você gruda a massinha grandona na massinha pequenininha, agora tudo é grande. Você entende? Você se uniu com Deus, agora você é grande. E como tudo que Deus faz é grande, tudo que você é chamado a edificar também é grande. Tudo que você é chamado a edificar tem esse processo de coisas grandes. Eu estou falando para os irmãos, nós temos clamado um ano pela cidade. Deus nos dá essa cidade, nós queremos a cidade, nós queremos os cabeças da cidade, nós queremos gente influente. E nós precisamos resolver esses dias algo do IPTU lá do nosso prédio. Nós fomos na prefeitura, nos indicaram para um rapaz que tem 30 anos. Falaram: ó, esse homem é o terceiro homem da prefeitura. Aqui manda o presidente do partido, depois o presidente, o prefeito, depois o prefeito. É esse cara que manda na cidade. E aí, domingo, quem vai no culto aparece lá no culto? Esse cara estava lá no culto domingo. Nós vamos ter um curso de casais. Ele se inscreveu no final, chegou para mim: pô, pastor, gostei muito do culto, gostei da igreja, posso fazer parte do curso de casais? Eu falei: por favor. Terça-feira ele estava lá no curso de casais. Eu tenho declarado: Deus vai nos dar cidade, Deus vai nos dar gente influente na cidade, mas coisas grandes. Mas quero ministrar para você sobre o segredo de você se tornar o maior pastor que você conhece. Quantos aqui foram chamados para o pastorado? Diga aleluia. Eu quero te dar o segredo para você se tornar o maior pastor que você conhece. Sabe? E então, meditando sobre esse segredo diante de Deus, perguntando para Deus: Deus, então como que eu posso me tornar um pastor de influência na cidade? Como eu vou me tornar alguém que vai fazer a diferença nos lugares que eu estou? E Deus compartilhou comigo: falou: Dele, tudo que você precisa é voltar a ser como criança. Tudo que você precisa para chegar em lugares grandes é ser como criança. Tudo que você precisa é caminhar na minha presença como criança. E eu fui meditar um pouco sobre ser como criança. E nós vemos o paradoxo na Bíblia sobre o fato de ser como criança.
Quando Deus compartilhou comigo que eu precisava, na verdade, para alcançar lugares altos, me tornar criança novamente, eu fui meditar então sobre a questão de ser como criança na Bíblia. E nós percebemos um paradoxo na Bíblia sobre ser como criança. Por um lado tem Paulo falando de ser como criança. E o que ele diz? Irmãos, não seja como criança. Ele diz: eu tive que dar para vocês leite, porque vocês não têm maturidade para suportar nada. Não seja como criança que é levado por todo bem de doutrina. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, do verso 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então fui meditar sobre ser como criança. E Paulo fala: não seja como criança, não caminhe como criança. Nas epístolas, então, Paulo aponta para o lado negativo de ser como criança. Mas nós formos olhar Jesus também usa a criança como critério de avaliação. Jesus também, no Novo Testamento, coloca a criança. Olha o que diz lá em Mateus 18, verso 3. E diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fazerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então nós percebemos um paradoxo de Paulo dizendo: não seja criança, mas Jesus dizendo: se você não for criança, você não vai alcançar o reino. O reino é reservado para quem é criança. Quantos aqui querem o reino? Diga aleluia. Sabe, eu quero te falar que o grande segredo do reino é que reina em vida quem vai reinar na eternidade. Entende? Nós somos chamados para reinar em vida. Tem irmão que fica clamando muito para reinar na eternidade. Eu quero começar a reinar aqui. Eu quero começar a dominar como rei aqui. Eu quero dizer para os irmãos, se nós formos falar do reino, o reino tem muitas implicações. Ainda que tenha dificuldades na nossa vida, ainda que tenha crise, eu quero te falar, quando você está reinando, existe um aspecto de autoridade sobre a sua vida. Sabe, Jesus está falando, o reino é separado para quem é criança. Se você não for criança, você não pode reinar. E aí Paulo, por um lado, então diz: não seja criança. Jesus está dizendo: você tem que ser como menino. E aí então, lá em 1 Coríntios 14, 20, a Bíblia traz a clara compreensão disso. Olha o que a Bíblia diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha o que a Bíblia está dizendo: quanto ao seu entendimento, quanto à sua compreensão, quanto à sua resposta a Deus, seja adulto. Quanto ao seu nível de disposição de responder, seja adulto. Quanto à sua compreensão, quanto à sua disposição em responder a Deus, seja adulto. Mas quanto à malícia, quanto ao pecado, seja criança. Quanto a ser alguém melindroso, seja adulto. Não seja melindroso. Mas quanto a responder a Deus em quebrantamento, seja como criança. A Bíblia está falando então que é necessário que em alguns aspectos nós sejamos adultos, mas em outros aspectos nós sejamos como crianças. Sabe, aí eu fui avaliar a minha vida, por quê? Porque nós temos a tendência de querer amadurecer em tudo. E aí nós procuramos a maturidade em tudo, e isso se torna um problema. Eu fiquei doente há uns tempos atrás, e eu fiquei avaliando isso com a minha própria filha, avaliando a criação. Todo pai e mãe, ele espera que você amadureça em alguns aspectos, mas ele espera que você continue criança em outros. Pode perceber isso. Isso acontece para você desfrutar do amor de pai e mãe, não interessa a idade que você tem. Às vezes eu vou aconselhar uma irmã na igreja, chega lá o casal para mim: pastor, as crianças, e eu daqui a pouco: irmã, que idade tem as crianças? Ah, pastor, um tem 39, o outro tem 35. Irmã, as crianças? Por quê? Porque para a mãe, você que é filho, você sabe disso, você é eternamente uma criança, não interessa a idade que você tem. Mas todo pai e mãe, ele espera que você amadureça em alguns aspectos. Ele espera que você cresça, que você tenha responsabilidade, que você constitua a família, que você constitua o seu emprego. Em alguns aspectos, todo pai e mãe espera que você tenha maturidade, mas em outros, para você continuar tendo pai e mãe, em outros aspectos você vai ter que continuar sendo criança. É engraçado que eu fiquei doente esses dias atrás. Meus pais esperaram de mim maturidade. Em alguns aspectos eles esperaram que eu casasse, que eu respondesse a Deus, que eu tivesse minha vida, que eu tivesse minha
independência, e eu criei isso. Mas em outros aspectos da minha vida, eles esperam que eu ainda continue criança diante deles. Você entende? Quando eu fico doente, esses dias eu fiquei doente, minha mãe espera quando eu estou doente que eu continue como criança. E para desfrutar do amor dela, eu preciso de ser criança nesse aspecto. Eu ligo para a mãe, estou doente, estou muito mal. Você sabe, a gente faz um charme, mãe, estou quase morrendo. Faz 5 dias que eu não levanto da cama. E minha mãe fala, oh filho, meu Deus do céu, eu vou aí, vou marmanjo, barbado, família. Mas por quê? Porque em alguns aspectos minha mãe espera que eu queira. Agora, você entende? Sua mãe, seus pais, eles esperam, sua mãe espera que você continue como criança, pedindo aquele leitinho que ela faz para você desde que você tinha 5 anos. E para você desfrutar em plenitude do amor dela, você vai ter que continuar sendo criança pedindo leitinho. Agora, diante de Deus é a mesma coisa. Deus espera que em algumas áreas da sua vida você amadureça e se torne adulto. Mas em outras áreas da sua vida, Deus espera que você continue pedindo leitinho, com aquela cara de criança. Ah, mas agora eu virei pastor, não interessa. Deus espera que você continue como criança. Não, mas agora eu estou à frente da igreja, mas não interessa. Tem áreas que você tem que amadurecer, mas tem áreas que você vai ter que continuar lá, falando, Deus, eu quero leitinho hoje. Até aquela coisa, estou doente. Por quê? Porque é um aspecto de você, em algumas áreas, continuar a ser sempre como criança diante de Deus. Sabe, eu quero te falar que é um grande problema quando nós amadurecemos em tudo. Pega sua mãe, seus pais, eles ficam muito revoltados quando você amadureceu em tudo. Que agora fala, parece que eu não tenho filho mais, parece que você não liga para mim. Por quê? Porque você resolveu amadurecer em tudo. Você precisa ser como criança em algumas áreas. Eu quero te falar que não é diferente em relação a Deus. Tem áreas que você tem que amadurecer, romper, dar resposta. Mas você tem que tomar cuidado para não se tornar maduro demais naquilo que você não deveria amadurecer. Sabe, naquilo que você ainda precisa de pedir leitinho com cara de criança. Você não pode perder essa pureza diante de Deus. Você não pode perder esse coração diante de Deus. E aí Deus falou para mim, Dênio, para desfrutar do meu amor em plenitude, eu quero que você amadureça em algumas áreas, mas tem outras áreas que eu quero que você continue como criança. Deus, para mim, parece que tem muito tempo que você não volta aqui como criança. Você não se porta como criança, você não se relaciona como criança. Sabe, então, Deus me deu, e eu quero compartilhar com você alguns aspectos que você tem que ser criança. Sabe, alguns aspectos que você colocar na sua vida, ser como criança, certamente vai fazer toda a diferença. Sabe, eu quero colocar aqui algumas coisas que crianças, elas fazem diante do Pai, e que você precisa fazer. Eu quero te falar, se você colocar isso como uma prática na sua vida, certamente você vai alcançar o melhor de Deus. Sabe, a primeira coisa que crianças, elas fazem, crianças nunca pedem nada com base no seu próprio merecimento. Crianças nunca pedem nada para os pais com base naquilo que elas acham que merecem. Olha o que diz lá em Romanos 8:32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe, a primeira coisa que Deus me confrontou e falou, Dênio, você precisa ser como criança. Por quê? Porque criança não pede nada com base no seu merecimento. Quem tem filho aqui sabe, se você entrar com uma criança em uma loja, você acha que ela fica avaliando a etiqueta de roupa? Você acha que ela fica olhando o preço da roupa para saber se ela vai comprar ou não? Você e eu somos adultos. Quando você entra numa loja, ainda que você gostou de uma roupa, qual a primeira coisa que você vai fazer? Na verdade, eu até digo que nós gostamos pelo preço que tem. Não é verdade? Você olha para aquela roupa, e já aconteceu várias vezes comigo, a roupa está barata, nem é tão bonita, mas fala, nossa, que roupa fantástica, essa roupa está linda. Porque o preço cabe no seu bolso. Agora você como adulto, você nunca vai num lugar que você não tem condição de pagar. Por quê? Porque você tem noção de adulto. Qual que é o problema, pastor, quando nós nos tornamos adultos para pedir para Deus? É que adulto ele fica olhando o tempo inteiro o quanto ele pode pagar. E na loja de Deus, você pode entrar e você pode pedir coisas grandes. Sabe por quê? Porque o preço não aponta para o quanto de merecimento você está guardando no bolso, aponta para o sangue de Jesus que já foi vertido na cruz. E aí Deus me confrontou e falou, sabe qual é o problema dele? Você tem pedido como adulto. Você tem olhado coisas e você fica avaliando o quanto você merece, o quanto você pode, o quanto é dentro da sua capacidade. E aí os seus pedidos
você para pedir algo para Deus. Sabe, essa lei acontece porque às vezes nós vemos o irmão do lado, você fala, não, o Dênio, ele merece. Deus pode dar uma igreja para o plano de tal, porque olha que irmão consagrado. Olha esse irmão já vem no caminho, olha por que ele é discipulado, olha o perfil da igreja dele. Sabe por que nós nos tornamos adultos? E aí você fica pedindo sempre a Deus com base naquilo que você acha que você merece. Mas sabe qual é a questão? Criança, ela não está preocupada com quanto ela tem. Criança não está preocupada com quanto ela tem de dinheiro. Ela está preocupada em olhar. Ela fala, pai, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo. E ela não se preocupa, ela se preocupa em pedir. E ela pede aquilo que ela quer. Sabe, eu quero te dizer o seguinte: você precisa ser criança para pedir para Deus. Quando você for pedir aqui, nós falamos de aspectos ministeriais. Quando você for pedir sua igreja para Deus, não fica olhando para o quanto você merece, não. Você entende? Nessa loja de Deus você pode entrar e saber que a moeda de troca não é o seu esforço. A moeda de compra não é o que você pode fazer. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu estou te dizendo que a moeda que vai comprar a igreja que você deseja, a moeda que vai comprar o casamento que você deseja, não é o seu esforço, não é o seminário. A moeda que vai comprar aquilo que você deseja não é tão somente um devocional maior, uma vida de santidade mais tempo. A moeda que compra aquilo que você deseja se chama sangue de Jesus vertido na cruz. Todo o preço já foi pago e liberado para liberar aquilo que Deus tem para você. Sabe, mas nós nos portamos e, pastor, qual é o problema? É que nós passamos então a viver na lei. Quem é que vive na lei? É quem pede o que acha que merece. Entende? É por isso que eu estou pedindo para Deus uma igreja muito além daquilo que eu mereço. É por isso que eu peço para Deus sempre uma vida financeira, uma estrutura muito além daquilo que eu mereço. Porque se eu alcançar o que eu mereço, eu estou na lei. Se você alcançar aquilo que você pode alcançar, aquilo que você tem capacidade de alcançar, então você está na lei. O que é a lei? Eu posso, eu pago por aquilo que eu posso. Entende? É igual esses dias eu vi um pastor na TV, ele fala ao demônio, olha aqui, se tiver alguma brecha você pode vir, mas aqui são muitos anos de santidade, por isso você vai se prostrar. Que bênção! O irmão está na lei. Ele acha que com base na sua própria santidade não é uma troca. É porque eu sou santo que o demônio para. Pode falar, o demônio para porque o sangue de Jesus, eu confio no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E agora o nome de Jesus é o nome de Jesus. E ao nome de quem serve a Jesus, todo joelho se dobrará. Sabe, mas eu quero te falar, como têm sido os seus pedidos? Entende? No final de ano, lá no Natal, minha filha, ela ganhou tanto presente que eu tive que desmontar o berço do quarto dela para colocar presente. E sabe o que é interessante? Se você for olhar uma criança, quem tem filho que sabe, criança não merece nada. Deixa eu ser aqui bem chuco. Na verdade, minha filha só me dá trabalho. Desde o dia que ela nasceu, só me dá trabalho. Trabalho de roupa, de trocar fralda, de não dormir à noite. Só trabalho. Mas eu quero te falar, eu não dou para minha filha pelo que ela merece. Ela ainda nem fala direito, eu não dou para ela porque fala, não, olha, ela limpou a casa hoje, amor, vamos comprar um bom presente para ela. Não, eu dou para ela porque ela é minha filha. No Natal, quando eu ia comprar presente para ela, eu não estava preocupado com o quanto ela merecia. Eu não cheguei na loja e fiquei avaliando, peraí, o que ela fez de bom para mim? Porque eu quero te dizer, ela não fez nada de bom para mim. A única coisa que ela fez de bom é existir. Não é verdade? Ela não fez nada de bom até hoje para mim que eu pudesse olhar para nossa. Aí você fala, pastor, até ofende quando você fala assim. Eu como pai até fico ofendido se alguém falar que minha filha não fez nada de bom para mim, não é verdade? Porque só o simples fato dela existir me faz feliz. Quer te falar, só o simples fato de você existir faz Deus feliz. E aí você fica procurando de muitas formas querer agradar a Deus para merecer. Quer te falar, da mesma forma que a minha filha, ela só faz bagunça, cocô na calça, só me dá problema, me faz ficar acordado de madrugada, e ela ainda olha e fala, eu tenho que presentear ela. E se alguém falar que eu não devo presentear, eu vou ficar ofendido com essa pessoa, porque eu vou falar, não, ela me dá muita alegria. Mas que alegria, pastor? Ela me dá alegria, o fato dela existir.
às vezes que ela dá um sorrisinho, às vezes que ela ensaia falar uma palavra. Quero te falar, você precisa se enxergar como criança diante de Deus. Sabe, de olhar e falar, eu posso pedir coisas grandes. Eu mereço sim, pastor, ganhar tanto presente de Deus que eu vou ter que mudar de lugar, vou ter que mudar de prédio, vou ter que mudar de céu, vou ter que mudar de região, porque vai ser tanto presente, não vai caber tanto presente num lugar só. Eu te pergunto, você se vê assim diante de Deus? Você vai diante de Deus clamando por coisas maiores? Você vai sair daqui do seminário, você está avaliando a igreja que você vai ainda, filho. E eu quero te dizer, enquanto você ficar nesse critério de avaliação de onde você está, se lá merece, se lá vai crescer, não, você precisa de olhar. Não fica preocupado com quanto tem no seu bolso para pagar. Se preocupa com aquilo que você vai pedir, porque eu quero te dizer, já foi liberada toda a provisão sobre a sua vida. Você entende isso? Sabe o que você tem pedido para Deus? Aí nós ficamos pedindo com base na lei. Eu quero te falar, com base na lei ninguém cresce, ninguém avança, ninguém pode frutificar com a base na lei. Sabe, é o fato de às vezes nós olharmos alguém, eu quero te dizer, se alguém tem recebido algo, é porque do alto tem sido liberado. Não há nenhum homem que tenha recebido algo com fruto do seu próprio esforço. Eu digo isso para os irmãos com convicção. Ainda que quando você paga um preço, se dispõe, a graça vai te fazer e te capacitar a fazer isso. Mas ninguém pode pagar o preço e não se sentir amado. Sabe, eu quero te perguntar, você está preparado para sair do seminário e para receber tanto presente para pastor? Não vai ter onde guardar tanta bênção que Deus vai enviar. Você ainda está pedindo, não, pastor, eu estou pedindo aqui algo pequenininho, sabe? Estou olhando dentro da minha condição, estou sendo realista. Não quero te falar, seja igual criança perde a noção, ela não está preocupada, ela não sabe avaliar etiqueta. E nesses dias eu quero te desafiar isso. Olha para quem está do seu lado e fala, para de avaliar etiqueta. Sabe, será que até hoje você tem avaliado etiqueta para pedir coisas para Deus? Para de avaliar etiqueta. Pastor, mas eu poderia fazer mais, eu sei. Sabe, eu quero te dizer outra coisa. Nenhum empregado vai se tornar mais especial que um filho. Você pode ter o pior filho do mundo, nenhum empregado vai se comparar ao seu filho, não é verdade? Pega um pai que tem um filho desnaturado, ele ama mais o filho do que qualquer empregado. Ainda que ele tenha alguém que sirva ele como empregado, com toda a disposição, ele nunca vai deixar de amar mais o filho para amar o empregado. Ele nunca vai deixar de dar mais para o filho para dar para o empregado. Por quê? Porque filho é filho. Sabe, você precisa ter convicção de que você é filho de Deus. Por que eu mereço algo de Deus, pastor? Porque você é filho. Você tem parte na herança de Deus. Se nem na terra um pai rico tem filho vivendo na pobreza, não é verdade? Nem na terra. Nem na terra você vai ver um pai próspero que o filho mendiga. Quer te falar, você é filho do dono do universo. É por isso que você não mendiga. Simplesmente porque você é filho. Sabe, mas a segunda coisa que Deus me levou a avaliar é que crianças, elas sabem fazer festa. Crianças sabem ser felizes. Sabe, para as crianças, essas crianças do reino, quando nós nos portamos como crianças diante de Deus, a vida é uma santa diversão. Sabe, tem irmão que esquece que a vida é uma brincadeira. Tem irmão que esqueceu que o seminário é uma brincadeira. Sabe, às vezes eu olho aqui, os alvos são propósitos. Tem irmão que leva a sério demais, tem que abrir uma igreja, não consegue abrir. Tem irmão que leva a sério demais, tem que frutificar e não frutifica. Sabe por quê? Porque o irmão levou a sério demais. Ele passa mal, ele fica com náusea, ele fica. Tudo vira um peso. Mas sabe, você já reparou criança? Criança faz festa com tudo. Sabe, tem irmão que tudo é muito sério, tudo é muito complicado, tudo é embaraçoso. Tudo é muito pesado. Quero dizer para os irmãos que ainda que tem uns momentos de crise, tudo precisa ser muito leve. Sabe, tudo precisa ser divertido. Sabe, a vida precisa ser uma diversão. Você pega uma criança, pega um grupo de crianças, tranca elas dentro de uma sala, só tem carteira na sala. Tem diversão alguma nisso, irmãos? Não tem. Mas tranca um grupo de crianças dentro de uma sala com carteira, o que elas vão fazer? Daqui a pouco elas vão empilhar as cadeiras, vão subir nas cadeiras, vão falar, vamos subir no monte. Todo mundo querendo subir no monte. Hora que aquela brincadeira cansar, todo mundo vai para baixo das cadeiras.
vai enfiar embaixo das cadeiras e vão falar, não, aqui é a nossa casa. Daqui a pouco, quando acabar, elas vão desmontar as cadeiras, elas vão se divertir o tempo inteiro. Sabe o que quer dizer? Você é essa criança trancada dentro da sua cela? Sabe, ainda que você está num lugar monótono, você fala, isso aqui vai virar diversão. Ainda que você esteja lá num lugar que pareça monótono, você fala, não, isso aqui vai ser divertido. Isso vai ser divertido, eu vou fazer isso com diversão. Por quê? Porque a obra de Deus nós somos chamados a edificar com diversão. Mas quando nós crescemos, fica sério demais, não fica? O negócio fica sério demais. É o seminário que fica sério demais. Tem irmão que leva. Irmãos, aqui eu estou falando de um levar na brincadeira no aspecto da felicidade, no aspecto da alegria. Sabe, se é algo que eu determinei para mim, é que eu não perco noite de sono por nada, eu não vou andar ansioso por nada. Por quê? Porque eu posso viver debaixo de uma santa diversão. Pastor, eu estou cheio de aula para cumprir. Irmão, só vai conseguir chegar nesses lugares que você está sendo proposto a chegar, se tudo for muito divertido. Sabe, você não pode trabalhar um dia sequer. Lá no emprego, qualquer lugar que alguém tiver, quanto mais divertido for, melhor a coisa fica. Já viu? Todo mundo aqui deve ter um hobby. Já viu quando você vai praticar o seu hobby? Eu gosto de jogar bola. Quando você vai fazer aquilo que você gosta, você está alegre. Você não vê peso, você não vê jugo. Por quê? Porque existe essa alegria. Sabe? Precisa ter essa alegria infantil para transformar as coisas mais complexas. Você está lá na igreja, você olha e fala, pastor, aqui o negócio é complicado. Mas sabe o que é legal da brincadeira? Esses dias atrás, estava lá o Jansen, acho que o Danilo estava também, os seminaristas. Eles acharam uma bolinha lá no fundo do prédio da igreja. Essas bolinhas de piscina de bolinha. E aí um começou a ficar chutando na parede, chutando na parede, chutando na parede. Daqui a pouco eles tocavam a bolinha um para o outro e tal, tocando a bolinha. Aí chegou o terceiro lá, que é o Evandro, o obreiro lá da igreja, tem integral. O cara tocando a bolinha em 3, daqui a pouco veio a ideia, vamos fazer um bobinho. E aí eles começaram a tocar bolinha, fazer bobinha ali no fundo do prédio da igreja. E aí eu estava passando por lá, ouvi os irmãos, deu uma vontade de entrar na brincadeira. E aí eu entrei no bobinho ali, ele estava brincando de bobinho, daqui a pouco, se passar debaixo da perna, pôr rolinho, está devendo uma. E aí os irmãos começaram a dever, espírito de competitividade começa a florar, e daqui a pouco chegou o André Galina, que os irmãos devem conhecer também, faz parte lá do nosso grupo. Chegou também, daqui a pouco a gente estava num grupo de irmãos ali, tudo marmanjo, jogando uma bolinha. E o André começou a tomar rolinho lá, diz que ele chegou a dever o quê? Umas 8. E ele não conseguia sair, os irmãos estavam pingando de suado. Eu comecei a ficar suado, meus irmãos, vamos parar, porque eu nem queria parar, mas vamos parar, porque daqui a pouco todo mundo vai estar molhado, a gente tem reunião para fazer. Agora sabe por quê? Pastor, por que eu preciso de edificar a obra de Deus com diversão? Porque em brincadeira você não precisa de obrigar ninguém a entrar. Todo mundo quer fazer parte, que é divertido. Por que tem líder que não consegue falar, pastor, só eu tenho compromisso lá na célula? Porque não é divertido. Você ainda quer impor para os irmãos a todo custo. Quer te falar, começa a brincar chutando a bolinha na parede para você ver. Daqui a pouco alguém vai chegar perto e fala, vamos brincar de tocar um pro outro. Daqui a pouco outro irmão fala, toca também para mim. Daqui a pouco vira um bobinho, daqui a pouco está todo mundo envolvido e ninguém está percebendo. E aí depois que começou o jogo, eu te digo, você ensina a regra para o irmão depois. Depois que ele já está dentro do jogo, é que você ensina a regra. Ele já está jogando. Entende? Eu te pergunto, você é um pastor, você é um líder, você é um líder de célula, um discipulador que vai divertir. Os irmãos querem entrar no jogo que você está fazendo, ou é tudo chato demais? Ou é tudo quadrado demais? Entende? O interessante da brincadeira é a alegria. Você edifica a obra de Deus com alegria, irmãos. Eu quero te falar, isso é importante. Tem gente que quanto mais ele vai crescendo na estrutura, mais triste e oprimido o irmão vai ficando. E sabe o que é o pior? Ele oprime todo mundo que está próximo a ele. Aquela coisa que o irmão vai oprimir todo mundo. Por quê? Porque não tem alegria de edificar. E aí talvez você fale, pastor, mas criança é alegre porque ela não tem preocupação, né? Minha filha, irmãos, é uma alegria. À noite parece que coloca pilha nela e liga, porque chega assim meia-noite e meia, 1h, ela vai para o sofá e começa a pular e pula na gente e volta. E aí você fala, meu Deus do céu.
Aí no outro dia eu tenho conta para pagar, eu tenho responsabilidade, eu tenho várias metas, coisas interiores, coisas que precisam de acontecer. Ela não. Aí talvez você fale, não, ela está pulando lá porque ela não tem nada. É por isso mesmo, ela não tem responsabilidade, por isso que ela está lá pulando. Mas sabe o que eu descobri? Eu pergunto para os irmãos, alguém ficou preocupado aqui hoje, na cadeira que você ia sentar? Alguém perdeu a noite de sono ontem por causa disso? Será que eu vou sentar onde amanhã? Será que vai ter lugar para mim? Será que vai ter cadeira lá? Alguém perdeu a noite de sono ontem por causa disso? Ninguém? Ninguém, irmãos. Sério mesmo? Ninguém assim ficou preocupado ao ponto, pastor, me revirei na cama a noite inteira porque eu fiquei preocupado assim se ia ter um lugar para me sentar lá. Ninguém ficou. Sabe por que você não ficou? Porque tudo que tem alguém se preocupando, você não se preocupa. Então você sabe que o pastor Hugo está se preocupando em que a cadeira esteja aqui. Ele está preocupado em que ninguém leve essa cadeira embora, porque você vai estar aqui no outro dia para sentar. E é por isso que você não se preocupou, porque tem alguém se preocupando. Sabe o que eu tenho descoberto? Que tudo aquilo que você se preocupa demais é porque ainda não está na mão de Deus. Você não tem convicção de que Deus está se preocupando por isso. Tudo aquilo que você tem convicção de que Deus está se preocupando, nem vai passar pela sua cabeça se preocupar. Pastor, eu perco a noite de sono pensando na frutificação que eu vou ter. Então, infelizmente, isso ainda não está na mão de Deus. Pastor, eu fico a noite inteira preocupado se minha célula vai multiplicar. Eu te digo, quando você tem convicção que o pastor Hugo está cuidando das cadeiras, é até ilógico alguém perder a noite de sono por causa disso. Se alguém viesse testemunhar aqui, irmãos, ontem eu quase não dormi. Pergunto, por quê, irmão? Eu estava preocupado se ia ter luz aqui hoje, aflito. Eu virava para um lado, ficava imaginando as lâmpadas sem luz. Virava para o outro, ficava imaginando eu apertando ali a tomada e não acendia a luz. O que os irmãos vão falar para esse irmão? Esse irmão é meio bobão, né? Eu quero te falar, o reino do Espírito te enxerga da mesma forma. Quando você está lá angustiado com coisas que já devia estar na mão de Deus, o reino do Espírito fica olhando e fala, oh meu Deus, né? Ele não consegue avançar. Mas sabe por quê? Mas criança, ela não está preocupada com nada. Você acha que minha filha está preocupada com o que ela vai comer amanhã? Você acha que ela está preocupada com como vai ser paga a mensalidade da escola? Não, porque tem alguém se preocupando. Ela confia no meu cuidado 100%, ao ponto de saber que eu estou cuidando dela. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Você ainda não tem a convicção de que Deus é o seu Pai. Você não consegue se colocar como criança diante de Deus e falar, eu estou despreocupado, porque a minha vida está na mão de Deus. Eu estou despreocupado porque a frutificação que eu preciso está na mão de Deus. Eu estou despreocupado porque aquilo que eu preciso está na mão de Deus. E quando está na mão dele, acabou a minha preocupação. Pastor, quer dizer que eu não vou me mexer para nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te falando que isso não te tira a paz, isso não te rouba o sono, isso não te deixa inquieto, isso não te deixa preocupado, isso te deixa tranquilo. Sabe como que tem sido a sua edificação? Tem feito com alegria? Você sabe que é importante que você faça com alegria. Vira para quem está do seu lado e fala, faça com alegria. Fala para ele, faz com alegria. Fala aí para ele, fala, edifica a obra de Deus com alegria. Pergunta para ele, você está preocupado com alguma coisa? Está preocupado? Sabe, eu quero te desafiar a sair daqui hoje. É não se preocupar mais com nada. Já está na mão de Deus. Você não precisa se preocupar com mais nada. Amém? Quantos creem que vão frutificar, vão avançar, vão crescer? Mas vai falar, isso não pode ser uma preocupação sua. Quando se torna preocupação sua, você está mandando um recado para o reino do Espírito. Não tem ninguém se preocupando com isso. É por isso que eu tenho que me preocupar. Sabe? Quando a criança, nessa alegria, ela está diante do brinquedo, irmãos, ela não consegue nem dormir. Não é de preocupação, não. Ela fica empolgada. Eu estava ministrando para os meus discipuladores e essa palavra eu falei para os irmãos que precisa ser algo que é real na nossa vida da igreja. Nós tivermos líderes caminhando como crianças diante de Deus nesses aspectos, eles vão avançar. Mas por algum tempo eu pensei, eu olhava alguns irmãos com a liderança meio travada, meio enroscada, o negócio não ia. Irmão que nem eu gostaria de ser
dia eu fico olhando, mas meu Deus do céu, deve ser um tédio caminhar com esse irmão. O negócio é monótono demais. Eu achava que, por algum tempo, não, é o perfil do irmão. Alguns estão lá com a célula mobilizada, alguns estão fazendo a célula acontecer. O irmão me perguntou, pastor, o que você acha que é o segredo de crescimento do trabalho com o jovem? Eu digo, o segredo de crescimento do trabalho com o jovem, de adulto, de célula, é as pessoas estarem em um lugar que tem gente divertida. Você está lá com um líder que acredita na célula. Fala, essa célula de peixe morto, que é edificado que você faz, ninguém quer voltar não, nem eu. A igreja é um culto morto, ninguém quer voltar. Morto aqui, eu não estou falando que todo mundo tem que cair no chão na hora do louvor. Estou falando morto no sentido de ter alegria. E aí eu achava, não, o irmão edifica desse jeito, porque ele é mais tímido mesmo, é o jeito dele. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Já viu criança quando pega brinquedo, irmãos? Já foi criança? Já viu criança com videogame? Até passar a fase, o que elas vão fazer? Elas vão jogar aquilo até conseguir passar. Você chegar à noite com uma criança, 10 horas da noite, dá um brinquedo para ela, quem tem filho sabe, é capaz de ela nem dormir. Criança dorme abraçada com brinquedo. Você fala, pastor, por que não tem criatividade? Por que as coisas não fluem? É porque ainda não virou uma santa diversão para você. Você precisa de olhar a edificação como um brinquedo. O dia que a sua célula for um brinquedo, você nem vai dormir à noite pensando, o que eu faço? De que maneira eu faço? Olha esse irmão aqui. Você nem vai conseguir dormir à noite orando pelos irmãos, imaginando, pensando, sonhando. Eu digo para os irmãos brincam comigo lá na igreja local, porque os meus e-mails chegam 3h30 da manhã, 4 horas. Às vezes está na hora de eu ir dormir, eu começo a pensar na igreja. Ó Deus, é isso aqui, é assim e tal. Aí eu vou lá, abro meu computador, coloco uma música, começo a orar, e aí as coisas começam a fluir. Assim, por quê? Porque para mim é divertido, é alegria. Quando eu estou com os irmãos, eu sempre costumo dizer para eles, eu digo isso para os irmãos, eu não conheço nenhuma igreja tão poderosa quanto a igreja que Deus tem nos dado. Nós estávamos no final de semana passada em imersão, 180 irmãos. E eu digo para os irmãos, tem alguns que insistem em trabalhar com adultos. Eu quero te falar que o dia que você for trabalhar com adultos, você vai descobrir o melhor povo que existe. Eu estou realizado em trabalhar com adultos, irmãos. Nós temos uma equipe de adultos lá que, meu Deus, que isso? Povo frutífero, apaixonado por Deus. E se os jovens morrerem, eles engolem os jovens em todos os aspectos. Em compromisso, em paixão, em disposição. Mas sabe o que eu procuro dizer para os irmãos? Irmãos, vocês são a melhor equipe que eu já ouvi falar, que eu conheço. Eu quero dizer que isso é verdadeiro para mim, sabe? Porque é meu brinquedo. Quando eu olho para os irmãos, é meu brinquedo, eu fico deslumbrado. E aí, já viu o brinquedo, a gente descobre alguma coisa nova, você fica assim, apaixonado. Sabe, a sua edificação precisa ser um brinquedo. Mas terceiro aspecto, então, das crianças. Primeiro que eu falei é que elas não pedem com base no seu próprio merecimento. Segundo é que elas vivem alegres o tempo inteiro. Terceiro aspecto da vida das crianças é que crianças se indignam facilmente. Sabe, crianças jamais se submetem a situações nas quais elas não estão confortáveis. Se você pegar uma criança, colocar ela no colo de alguém que ela não gosta, ela vai ficar? Não vai. Se você pegar uma criança e colocar ela numa situação que ela se sente desconfortável, ela não vai ficar. Só ponto para o quê, pastor? Crianças, elas se indignam facilmente. Todo grande homem na Bíblia que nós vemos, eles eram indignados. Entende? Qual é o nosso problema? Uma célula ruim era o suficiente. A gente tem que caminhar 1 ano e meio com a célula ruim, para ela não multiplicar, não avançar, e a gente ainda não se indignou. Sabe, criança tem esse senso de indignação. Se ela está olhando o negócio, é na hora, ela já dá o grito, ela já vai fazer alguma coisa, e ela vai espernear para o negócio acontecer da maneira que deveria acontecer. Sabe qual é o problema? E tem muita coisa nas nossas vidas que você já precisava estar indignado, mas a gente se acostuma. Às vezes conosco, às vezes com o nosso estilo de vida. Sabe, existem muitas coisas na nossa vida que já deveriam ter mudado. Agora Deus quer fazer grandes coisas com você, mas isso precisa resultar de uma indignação. É de olhar e falar, desse jeito não vai ficar mais, dessa maneira não vai ficar, da maneira que eu edifiquei até hoje não vai dar mais, eu vou fazer algo. Sabe, criança é indignada. Essa santa indignação precisa existir dentro de nós. Qual é essa indignação, pastor? Chegar na minha célula, ver tudo destruído, falar, não, eu vou chutar o balde, vou sair, não vou ser mais. Não. A indignação de chegar lá na célula e olhar e falar, não, isso aqui não
edificar direito não. Eu vou pegar um padrão de uma célula boa e eu vou edificar da melhor maneira possível. Sabe, eu não sei como ter irmão consegue ter célula ruim ainda. Eu não sei como ter irmão consegue ter célula que não avança ainda. Você já fez 1, 2, 3, 4, só esse ano, 2015, já foram o quê? Vai ser a 4ª reunião agora. Falta indignação, não tem outra palavra. Eu não sei como o irmão consegue ter a mesma liderança fraca a vida inteira. Sabe o que eu quero te falar? Se a célula é fraca é porque tem um líder fraco. Se a igreja é fraca é porque tem um pastor fraco. Essa é a realidade. Se a rede é fraca é porque tem um discipulador fraco. Mas qual é a questão? A questão é que às vezes nós não temos essa indignação espontânea, rápida que a criança tem. E aí nós ficamos durante muito tempo no mesmo lugar, parados no mesmo lugar. Você quer te falar, entrou 2015. Você que está saindo do seminário, você é seminarista formado. Será que você vai virar um museu histórico lá na sua igreja, no lugar que você está? Oh, o irmão aqui é seminarista formado. Irmãos, eu conheço muitos seminaristas formados. Eu quero te falar que isso pode te dar simplesmente um título. Mas você pode ser alguém que se indigna e falar, não, eu vou ser alguém para a vida dessa igreja. Os irmãos vão olhar para mim e falar, onde esse cara foi treinado? Aonde foi o processo de treinamento dele? Porque tem algo diferente. Você entende? Porque nós queremos o reconhecimento que o título traz, mas você deveria querer o reconhecimento que aquilo que você edifica traz. Deixa a sua obra falar por você, não abre a boca para falar nada não. Todas as vezes você vai ver alguém que tem que abrir a boca para falar quem ele é, porque na verdade ele tem uma obra que não expressa quem ele é. Aí ele precisa de justificar quem ele é, porque ele sabe que quando olharem a obra não vão conseguir reconhecer quem ele é. Sabe, deixa a sua obra falar por você. Mas tem indignação. Indignação com a sua liderança. Tudo que Deus faz é grande. Diga, tudo que Deus faz é grande. Mas tudo que Deus faz começou pequeno. Fala, pastor, hoje eu tenho lá um grupo de irmãos. Quero te falar, tudo que Deus faz é grande. Começou pequeno. Mas você pode olhar aqui e falar, isso aqui vai ser grande. Mas qual a primeira coisa que Deus vai mudar lá? É quem está à frente. Entende? Lá na igreja local, inclusive os discipuladores, eu não quero ninguém aqui vestido de qualquer maneira. Eu quero que, e eu me preocupo de domingo, irmãos. Eu até brinco com os irmãos. Eu separo já no início do mês as minhas melhores 4 camisas, as minhas melhores 4 combinações. Porque como que eu vou ser na igreja que o governador vai sentar, como eu vou ser na igreja que o prefeito vai sentar para ouvir? Se eu chego lá de qualquer jeito, se eu edifico de qualquer jeito, eu me preocupo de ir da melhor forma. Fala, pastor, o prefeito está lá? Ainda não. Mas quero te falar, eu já estou enxergando o potencial de cada um daqueles irmãos que estão trabalhando comigo. Sei que tem muitos irmãos ali cheios de potencial. Eu vou para lá para dar o meu melhor. Hoje os nossos cursos desenvolveu uma agência de comunicação que trabalha dentro da igreja. Eu vim da área de comunicação. Desenvolveu uma agência de comunicação que trabalha dentro da igreja. Se você acompanha lá o Facebook da igreja, as coisas você percebe. Existe uma agência com profissionais contratados. Investimos nesse ano passou mais ou menos 40 mil para trabalhar, para montar, para maquinário, tudo no aspecto de que eu falo para os irmãos da comunicação, as pessoas precisam entrar aqui na nossa igreja e falar, isso aqui é uma conferência. Lugar aqui, eu nunca vi uma palavra como essa, eu nunca vi um louvor como esse, mas no aspecto de que, não é de que nós queremos ser melhores que alguém não, mas eu quero ser o melhor que eu posso ser para Deus, quero fazer com excelência, quero edificar da melhor maneira. Sabe, lá na Vila da Célula, eu digo para os irmãos, tem uma irmã lá, ela até queria ser seminarista, hoje ela é minha secretária lá, Renata. Diante de ela para Jesus. Se tem uma irmã que edifica a célula com excelência, essa irmã. Tem até o Facebook da célula dela lá, se chama Zaya. Se você quer um padrão de célula, eu digo para os irmãos, é tão lindo quando você pode olhar para alguém e falar, esse irmão aqui é protótipo, pode ir atrás dele que ele... Agora eu digo para os irmãos, a maioria dos líderes, às vezes chega um casal na igreja e fica imaginando para que célula vão mandar essas pessoas. Porque a edificação é a boca. Às vezes você é discipulador lá da rede para te falar, mas quando é que você vai dar um grito de indignação para ser o melhor? Melhor que o outro, pastor? Não, melhor que você pode fazer. Sabe, a melhor reunião que eu posso fazer. Melhor que nós falamos de gente que tem sede, indignação para fazer diferente. Sábado agora a maioria de vocês tem célula, tem a rede funcionando. Mas já fez tantos sábados. Sábado vai ser de novo do mesmo jeito. Criança indignada. Você precisa ser indignado. Vira para quem está do seu lado e fala, você precisa ser indignado. Fala para ele, você tem sido indignado?
Sabe, Deus só vai usar com poder gente que é indignada. Começou 2015, o que você mudou na sua vida? Irmãos, quando começa um novo ano, é uma oportunidade de eu me indignar com tudo aquilo que eu rompi no ano que passou. Eu quero te dizer que a mudança efetiva na vida de alguém vem através de mudanças de práticas. O que você mudou na sua vida para 2015? Sua prática de oração mudou? Sabe, sua paixão, seu clamor mudou? Sua maneira de liderar mudou? Sua maneira de reunir com a equipe mudou? Sua maneira de ver o que Deus te deu mudou? Isso precisa acontecer. Sabe, penúltimo ponto: crianças vivem na dependência. Diga, crianças vivem na dependência. Olha o que Eclesiastes 9, 11 e 12 diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo. Diga, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então essa é uma afirmação extraordinária de Salomão. Não é do mais rápido o prêmio, e nem é do mais forte a vitória, mas tudo depende do tempo e da oportunidade. O Zayn Bolt é aquele homem mais rápido do mundo. Mas o pastor Luiz até compartilhava na conferência: não é ele o homem mais rápido do mundo. Pode ser que o homem mais rápido do mundo, ele no dia de fazer o teste, ele não foi. Pode ser que o homem mais rápido do mundo é alguém que corre, mas ainda ele é amador, não se tornou um profissional. No Brasil, o Neymar é o melhor jogador de futebol do Brasil. Mas, irmãos, tem tanto jogador de futebol pelo Brasil. Talvez o Neymar não é o melhor jogador. Talvez o melhor jogador é um cara que está lá disputando a Série 3 na Várzea. Pô, pastor, então por que ele não está lá no lugar do Neymar? Porque tudo é uma questão do tempo e da oportunidade. É tudo uma questão de alinhamento de tempo e de oportunidade. Por que o Neymar hoje é o melhor jogador do mundo? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele foi no teste que tinha que ter ido. Os irmãos sabem, o Anderson Silva vai voltar a lutar. Nem sei se foi a luta, acho que não, né? Ainda vai ser sábado. Ele vai voltar a lutar agora. Eu estava vendo uma entrevista dele no canal fechado, e estava ouvindo, e ele é um cara que cativou o Brasil. Ele historicamente se tornou o melhor lutador, deve ser o lutador mais conhecido de MMA e de luta livre lá que ele faz. E eu estava assistindo essa entrevista dele, e ele dizendo como ele começou a carreira dele, o melhor lutador da história. Ele disse que veio para São Paulo fazer um teste de futebol no Corinthians. Futebol. Ele chegou para o teste de futebol 15 minutos atrasado. A hora que ele chegou, o porteiro falou para ele: ó, você chegou atrasado, aqui ninguém entra atrasado, você perdeu o teste. Ele tinha vindo lá do interior e tal. Ele foi andando pelo clube lá do Corinthians. Ele parou para sentar para assistir o treino de boxe do Corinthians. E o pessoal que estava lá treinando boxe, ele sentava lá de fora. O treinador veio, aquele negão, chegou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ele explicou. O treinador falou para ele: você luta? Ele lutava jiu-jitsu já. Acho que é jiu-jitsu que ele lutava. Ele disse: eu luto, mas eu não luto boxe, eu luto jiu-jitsu. O treinador falou: não, então entra aí para mim ver. Entrou, colocou a luva nele, ele começou a trocar uns socos ali e tal. O treinador falou: gostei de você tem potencial para lutar boxe. Você quer ficar aqui no clube com a gente? Ele falou: quero. Falou que ligou para os responsáveis dele e falou: ó, eu cheguei aqui e o Corinthians me pegou, mas a história é meio complicada, meio diferente. Eu cheguei atrasado no teste de futebol, me colocaram para o pessoal do boxe, gostaram de mim no boxe e agora eu fui contratado para lutar boxe pelo Corinthians. Depois de alguns anos, melhor lutador, talvez seja da história, ele vai marcar a história, o Anderson Silva. Tudo uma questão de tempo e de oportunidade. Ele estava no lugar certo, na hora certa. É isso que a Bíblia está dizendo, é estar no lugar certo, na hora certa. Eu digo para os irmãos: o irmão está edificando a maior igreja, talvez ele não seja o melhor pastor, mas ele percebeu e estava no lugar certo, na hora certa. Agora você diz: pastor, como é que eu vou estar no lugar certo, na hora certa? Irmãos, é uma questão do favor de Deus. Os irmãos estão fazendo seminário aqui, viram aquele irmão que é o dono da faculdade lá.
O que ele disse? Ele não tinha nada. Foi para uma cidade interior da Bahia, que não tinha nada. Ele chegou lá, colocou uma plaquinha, não tinha oportunidade, não tinha nada. Quem foi o primeiro a fazer a inscrição lá com ele? Cara, não tinha nada. O pai do prefeito, o antigo prefeito, chega lá sem aquilo, uma história recente. Sentou com ele, ele voltou na Inglaterra, o cara não tinha nada. Imagino que os irmãos compartilharam a história no meio de vocês. Não tinha nada. Foi para o interior da Bahia, num lugar que não vingava nada, para abrir uma faculdade de teologia. Colocou uma plaquinha e disse que durante semanas não passou ninguém. Ele foi bater de porta em porta, falou: tudo bem, aqui tem faculdade de teologia, uma cidade pobre, ou não tem dinheiro às vezes nem para comer, quanto mais menos fazer faculdade de teologia. Mas aí aquela plaquinha ali, durante semanas ele perseverou, sentou lá na mesa dele, alguém que disse: e aí, como tá as coisas e tal, ele explicando. E aí parece que o rapaz falou: eu já fiz outra faculdade, dá para eliminar a matéria? Ele falou: dá sim. Ou com quem que eu falo? Falou: é comigo mesmo. Falou: e a inscrição? Com quem eu faço? Comigo mesmo. E as aulas? Quem vai dar? Eu mesmo. Aí falou que, a hora que ele começou a responder assim, aquele senhorzinho bem velhinho, que estava indo fazer faculdade, que o médico disse que ele precisava de ocupar a mente, falou para ele: rapaz, parece que as coisas estão difíceis para você, né? Você que faz tudo aquilo. Ele falou: está difícil. Explicou. Ou quantos alunos você precisa para ficar bem? Alguém lembra qual era o número de alunos? 150, né? Falou: 150 alunos. O cara olhou para ele e falou: você sabe quem eu sou? Ele falou: não. Ele falou: eu sou o antigo prefeito aqui da cidade. Você sabe quem é meu filho? Ele falou: não. Meu filho é o atual prefeito aqui da cidade. Ele falou: eu vou ajudar você. Eu vou arrumar uns 150 para fazer seu curso. Arrumou uns 150 para ele. Depois falou para ele: gostei de você, vou arrumar um terreno aqui na cidade. Arrumou um terreno e levantou a primeira faculdade dele. Hoje esse irmão é um milionário aí. Dizia para nós que tem casa nos Estados Unidos que ele nunca nem foi visitar. Você sabe por quê? Tudo é uma questão de estar no lugar certo, na hora certa. Agora só, pastor, como vai acontecer isso comigo? Irmãos, eu digo isso porque eu já vi isso acontecendo. Às vezes vão te colocar no carro: vamos orar para o plano de tal. Você vai lá, você vai orar para alguém, é o maior empresário do Brasil. O cara vai olhar para você e vai falar: filho, o que você precisa para explicar seu ministério? Eu digo isso, a nossa igreja surgiu assim. Colocaram minha mãe e meu pai dentro do carro, vamos orar ali, orou, ergueu a empresa. Esse irmão estava entre os 10 mais ricos do Brasil. Essa empresa foi erguida durante 10 anos. Ele sustentou com tudo, não saía nada de dízimo e oferta. Ele sustentava todas as igrejas abertas. Tudo. Aí você fala: pastor, mas o que isso tem a ver com criança? Te digo, quem dita aonde eu vou não é minha filha, sou eu que dito onde ela vai. Ela não acorda de manhã e fala: pai, hoje a gente vai passar no shopping, depois a gente vai no banco, depois 6h15 tem uma reunião no prédio da igreja. Olha, eu quero estar em casa até 10 da noite. É assim que acontece quem tem filho? Não. Eu coloco ela no carro, lá na cadeirinha atrás, e ela vai quietinha. Todos os lugares quem conduz sou eu aonde ela vai. Só, pastor, eu queria estar no tempo e no lugar certo. O que eu preciso estar no tempo e no lugar certo? Anda na cadeirinha, no carro de Deus, fica lá na sua, deixa ele conduzir. Eu quero te falar, ele sabe o tempo e o lugar certo de todas as coisas. Sabe? Mas sabe qual é o grande problema? Às vezes Deus colocou na cadeirinha, leva o irmão lá para a minha igreja, ele fica revoltado. Às vezes o irmão é discipulador, mas Deus pega o retorno. Por quê? Porque Deus quer. Minha filha não fica reclamando no banco de trás: não, pai, anda esse caminho aí, vai pegar trânsito nesse caminho. Não, ela está preocupada onde eu estou indo. E sabe qual é a questão? Que a maioria de nós nunca está no tempo, no lugar certo de Deus. É porque quer determinar para onde Deus está dirigindo o carro. Você precisa sentar lá e calar a boca e falar: Deus, conduz para onde você quer ir. Eu estou aqui simplesmente para seguir o Senhor. Aqui eu sou a criança, aqui eu sou o filho. Mas sabe qual é o problema de ser adulto? É que adulto nunca está no tempo, no lugar certo. Por quê? Ele não está no timing de Deus, ele está no próprio timing. Ele sempre vai pegar o caminho que ele acha que é agradável. É o caminho que ele acha que é bom, mas ele não está preocupado com o caminho que Deus está traçando. Sabe o que eu quero te falar? Você tem disposição de sentar na cadeirinha para estar no tempo, no lugar certo. E aí, quando você está na cadeirinha de Deus, quando você está ali sendo conduzido por Deus, Deus vai te colocar em lugares que você vai falar: meu Deus, como é isso? Irmãos, converger o mover de Deus é algo sobrenatural. Eu não estou te falando desse rapaz.
Estivemos lá na prefeitura, meu pai esteve lá na prefeitura, orou dentro do gabinete dele. O cara aparece num culto que justamente vai começar o início do curso casais. Quis começar o curso casais. É o tempo de Deus, é o time de Deus, é o encaixe, é a circunstância, é o alinhamento. Por quê? Agora eu te falo, ninguém naturalmente tem poder para fazer isso. Você só vai poder viver isso, sobrenatural de Deus, se você for como criança, para deixar que Ele te guie para onde Ele quer. Entende? Às vezes o maior mover de Deus que você vai viver não é para onde você quer ir, é para onde Deus quer te levar. Sabe, o verdadeiro mover de Deus não está para onde você quer ir, está aonde Deus quer te levar. Eu te pergunto, quando Deus quer te levar, você é igual criança que senta na cadeirinha e tem disposição de ir, ou você quer ficar ditando o caminho? Cada um de nós vai ter um caminho, irmão, para Deus te levar para onde você quer. Alguns de nós você vai ter que ficar mais tempo na penúria, na humilhação. É engraçado porque estão trazendo aqui irmãos que aparentemente vieram com êxito. Mas quer dizer, vai sair do seminário, tem irmão que vai sair e que você vai olhar e falar, meu Deus do céu, o que esse irmão fez? Aí você fica procurando o que ele fez. Mas sabe, a grande questão é o seguinte: para cada um de nós tem um tipo de mover de Deus. Você tem que estar satisfeito estando dentro do carro de Deus, sentado na cadeirinha, quando eu tenho convicção, eu estou debaixo do tempo de Deus, eu estou no mover de Deus, na hora certa, no momento oportuno, eu estou no tempo da oportunidade que vai acontecer as coisas. Sabe? Pergunta para quem está do seu lado: você está na cadeirinha de Deus? Pergunta para ele: você está na dependência? Entende? Tem irmão que planeja cuidadosamente o seu tempo, é ou não é? Ele faz um plano ministerial, ele faz um plano de carreira, mas o negócio não consegue fluir no papel. Por quê? Porque a grande questão é que o mais veloz não é o mais veloz, o mais sábio não é o mais sábio. É a questão do que é o tempo, é a oportunidade de Deus, é o mover de Deus, fazer com que as coisas então aconteçam. Sabe, por último, e para nós encerrarmos, crianças, elas não têm medo de desafios grandes. Sabe, criança não tem medo de desafio grande. Comecei aqui te dizendo que criança, ela não ousa pedir coisas grandes. Sabe, criança não olha para a lei, ela não olha para o próprio merecimento. Sabe, criança é feliz, ela sabe fazer festa, criança se indigna, criança ela está na dependência, por isso que ela está no tempo da oportunidade sempre. Mas por último, criança, elas gostam de desafios grandes. Eu lembro que há um tempo atrás, lá na nossa igreja, uma criança achou uma lata de tinta e ela queria fazer uma homenagem para alguns irmãos da igreja. Uma criança tão fofinha, irmãos. E ela queria fazer essa homenagem para alguns irmãos lá da igreja. E ela, se você for pegar qualquer funileiro, você der um carro zero para ele, eu quero pintar esse carro inteiro, o que ele vai te falar? Rapaz, não faz isso não, o carro está zero, está novo. Você vai ter que trocar a documentação, você vai ter que pintar, você vai gastar muito dinheiro, vai dar alteração de cor. Depois, para vender esse carro, ninguém vai querer comprar porque perdeu a originalidade. Ele vai te dar uma série de motivos para você não pintar o carro. Mas aquela criança, ela falou, não, eu vou pintar o carro para eles. É a homenagem que ela queria fazer. Ela pegou essa lata de tinta no estacionamento, irmãos, no estacionamento privativo nosso que não tem escala, e ela pintou o carro inteiro com tinta de parede. Qualquer funileiro não toparia esse desafio. Você pode ir na melhor funilaria da cidade, ninguém aceitar esse desafio. Mas quero te dizer, criança aceitou. É verdade ou não é? Se você pegar alguém, fala para ele, ó, sobe lá no terceiro andar do prédio, se joga daí, que eu vou estar aqui embaixo para te pegar. Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Você não faz. Mas pega o seu filho de 5 anos, fala para ele, filho, sobe lá no terceiro andar e pula que o papai vai estar aqui embaixo para te pegar. Você acha que ele vai subir? Na hora. Fala para ele, sobe no topo do prédio, pula, que o papai vai te pegar aqui embaixo. Na hora ele vai subir e vai pular. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque criança gosta de desafio. Criança não tem medo de desafio grande. Quando o desafio grande aparece para a criança tem disposição de tocar. Pastor, porque muitos de nós não podemos ver coisas grandes, que a hora que Deus manda você subir no prédio e pular, você pula. Na hora que Deus fala, filho, sobe lá e pula, eu vou estar aqui embaixo para te pegar. Você fala, nossa, que medo.
falar. Criança, ela não tem esse receio. Sabe quando Deus te manda pular, você pula? Quando Deus fala, filho, sobe, porque você está comigo, eu vou estar aqui embaixo para te pegar. Você tem disposição? Quando Deus fala, vai em tal lugar aqui, pula de lá, que eu vou estar aqui embaixo para te pegar. Sabe qual é o grande problema? É quando nós crescemos, nós ficamos com medo de desafio. E aí Deus coloca debaixo de alguns desafios, você passa a analisar. Você acha que a criança está analisando a altura que ela vai pular? Você acha que ela está preocupada com a altura, com o risco, com a dificuldade? Mas quando nós crescemos, nós passamos a analisar o risco o tempo inteiro, a dificuldade o tempo inteiro. Deus está falando, vai para aquela região lá, pula que eu vou te dar uma nação lá. Você está analisando ainda a dificuldade, você está ainda fazendo análise do local, análise do nível de coração do seu irmão, análise da sua vida, análise de tantas coisas. Eu quero te falar, quando você é criança diante de Deus, você não está preocupado em analisar nada. Está falando, se Ele está mandando eu pular, eu vou pular, porque se Ele está mandando eu pular, Ele vai me segurar, Ele vai me sustentar. Qual é o grande problema? O grande problema é quando você se torna alguém que analisa demais. E aí você fica avaliando demais. Você fica avaliando o tempo inteiro se vai poder acontecer ou não. Você fica olhando o tempo inteiro para as circunstâncias, analisando. Mas por que, pastor? Porque você amadureceu em algo que não devia amadurecer, filho. Você amadureceu em algo que você não deveria amadurecer. E aí você se torna alguém que nunca pode estar em grandes lugares. Quero te falar, só criança pode estar em grandes lugares. Só quem é como criança pode estar em grandes lugares. Só quem é como criança. Muitas vezes Deus até te chamou para grandes coisas, mas na hora que você sobe no prédio, você olha para as circunstâncias, fala, não vou pular. É arriscado demais. Eu não vou pular. Pode dar errado isso aqui. Tem gente que no seminário, quer dizer para você, está encerrando o seminário. O seminário é pular, é subir o prédio. A hora de pular é agora. E aí você subiu o prédio, mas agora que é a hora de pular, você fala, sabe, muito difícil demais, como é que eu vou viver agora? Antes até tudo bem, tinha lá uma vez, a gente passava a semana inteira lá, pastor Hugo, com os irmãos, era treinar, mas e agora? Como que vai ser? Eu aqui na igreja local e toda aquela coisa, mas sabe o que eu quero fazer? É hora de pular. Se você crê que você foi chamado para grandes desafios de Deus, você precisa ser como criança, para ter coragem de pular. Pastor, com quem Deus pode trabalhar? Com essas crianças. Sabe, eu quero te dizer que palavras pejorativas não cabem na boca de quem é santo. Palavras de desânimo não cabem na boca de quem é santo. Você que está encerrando o seminário, sabe, eu tenho que você falar, Deus está me chamando para pular, eu vou pular. Eu sou essa criança. Eu estou aqui no topo do prédio, mas eu confio que lá embaixo tem braços fortes para me segurar. Ainda que o desafio seja muito maior que eu, ainda que os desafios sejam maiores, ainda que as propostas e os desafios que têm colocado sobre a minha vida sejam extremamente maiores que eu tenho disposição de ser criança, eu tenho disposição de pular. Sabe, a hora que Ele abrir os braços, eu vou pular. Eu quero te desafiar. Talvez você, olha, pastor, eu acho que eu cresci demais. Eu tenho pedido só com base naquilo que eu acho que eu mereço. Eu não tenho feito a obra com tanta alegria assim, está faltando indignação. Eu não estou deixando Deus conduzir o tempo inteiro, eu fico preocupado em eu conduzir. E Deus me chama para desafios, mas eu tenho tido medo de pular. Eu tenho tido medo de dar esse salto. Sabe, eu quero te falar, se você guardar esses princípios para a sua vida, o ano de 2015 vai ser o melhor ano da sua vida. Se você não pedir em 2015 com base no seu merecimento, se você fizer a obra, edificá-la com alegria, se você tiver indignação, se você for conduzido dentro do carro de Deus, se você estiver aberto para os desafios de Deus, eu quero te falar que as coisas vão fluir na sua vida. Eu quero orar por você. E com a pastora eu acho que eu cresci. E qual é o problema de crescer nesses aspectos? É igual crescer com pai e mãe. Quando você cresce naquilo que não devia crescer, você está se limitando a receber um amor especial. Está se limitando a estar no lugar de filho, no lugar de criança. Está naquele lugar. Está no
Eu quero te desafiar agora. Nós vamos encerrar. Nós vamos orar agora. Eu quero te desafiar você a colocar o seu coração diante de Deus aí. Talvez você fique olhando para o seu merecimento o tempo inteiro. Talvez você fique olhando o seu próprio mérito o tempo inteiro. Talvez esses dias você tenha tido a insegurança, o medo de pular no desafio de Deus. O medo de se jogar. Por quê? Porque você tem sido adulto demais. E aí você tem medo de pular nos desafios de Deus. Mas você pode dizer: Deus, eu quero ter esse coração de criança. Eu vou sair do seminário agora, mas eu quero ter esse coração de criança. Lá no lugar que eu estou, eu quero clamar por coisas maiores. Deus, eu quero pular nesses desafios. Livra-me de ser adulto. Livra-me de não me lançar. Livra-me de não pular. Livra-me de não me lançar debaixo daquilo que tu tens para mim, ó Deus. Não tem como trabalhar com gente que tem medo de desafios. Sabe, às vezes Deus tem te desafiado com muitas coisas, mas é o receio do desafio, porque você se tornou adulto demais. Você fica pensando: será que vai dar? Será que vai dar para fazer? Você fala para os irmãos, uma característica de todos aqueles que participaram de grandes obras de Deus é que eles renunciaram o temor humano, eles renunciaram o medo, sabe? Eles renunciaram a insegurança para se lançar por completo. Se Deus me chamou para ser pastor, então é isso que eu vou ser. Deus me chamou para edificar essa igreja nesse lugar, então eu vou me lançar nisso sem medo. Eu estou pulando do quinto andar, todo receio, toda dúvida, toda incredulidade, toda crise precisa de ir embora. Você que quer participar de coisas grandes da igreja? Fala, você vai precisar ser essa criança. Então, se você quer ser essa criança, fala: pastor, eu quero ser essa criança. Eu vou começar esse próximo ano, eu quero ser essa criança.
nós às vezes amadurecemos demais naquilo que precisávamos ser crianças. Na minha oração pelos meus irmãos, alguns concluem sempre aqui, outros estão numa nova etapa. Senhor, faz-nos crianças, esse coração de criança, para pedir além do que nós merecemos, para fazer tudo com alegria, para nos inclinar. Deus, dê-nos esse coração de criança para estar no lugar certo, na hora certa, e para estar envolvido nos seus desafios. Eu sei que meus irmãos foram chamados para coisas grandes, mas o Senhor não pode trabalhar com quem não tem esse coração de criança, com quem não tem essa ousadia, essa espontaneidade, e quando o Senhor chama, pula e vem para o teu braço. Minha oração é para que o teu Espírito gere esse coração de criança nos nossos corações, que haja essa disposição de servir ao Senhor com essa simplicidade, com esse coração disposto. Abençoa os meus irmãos, Deus. Quero declarar que eles serão prósperos em tudo aquilo que eles forem fazer. Os que estão saindo do seminário serão prósperos nas igrejas locais. Quero declarar que daqui se levantarão grandes pastores, daqui se levantarão homens que pularão de lugares altos, homens que pularão de lugares altos, homens que estarão envolvidos em grandes desafios, homens que participarão de grandes desafios, porque são como crianças diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso. Obrigado pela tua palavra que é alimento, alimento, Senhor, para as nossas almas. Obrigado pela tua palavra que é o fortalecimento do nosso espírito. Abençoa cada um dos nossos alunos, Senhor. E essa palavra, Senhor, seja como semente plantada, Senhor, em corações férteis, que os frutos sejam vividos e visíveis por cada um deles. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo de devocional. Abençoa o nosso almoço, logo após esse momento. Abençoa, Pai, oh Deus, esse final de semana, Senhor, nosso jejum de 40 horas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, ainda muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos almoçar. Passa lá com o Guilherme, que ainda não passou. Ok? Estamos encerrados por hoje. Deus abençoe.